Capítulo 4. Se vocês não estiverem acompanhando os vídeos, eu só lamento. O capítulo 4 chama O Círculo Vicioso. E ele começa com a seguinte frase: o poder não é algo que nos é dado, é preciso assumi-lo. Quem disse isso foi a cantora e atriz Beyoncé. E eu escrevi logo embaixo uma coisa que eu sempre falo com vocês sobre governo, né? Então, para governar é preciso assumir o controle da própria vida. E nesse capítulo do livro, ele ainda está falando bastante do quanto a nossa mente de fato é quem manipula todas as coisas. E aí ele fala no capítulo sobre os dois processos do pensamento. Eu até separei aqui para poder falar para vocês, porque eu quero que seja mais técnico esse vídeo, justamente com as próprias falas do autor, tá bom? Então a gente tem dois processos de pensamento, o processo automático e o processo controlado. Entendam que o processo automático é rápido e autônomo, é feito de impressões e sentimentos, não analisa situações, recorre a respostas programadas e reflete nossas mentalidades. Então é tudo o que acontece de maneira de bate-pronto. Entendam o processo automático do pensamento como o que eu já falei com vocês em outros vídeos de exemplo, que é o processo de aprendizado de dirigir um carro, por exemplo. O automático é quando você não pensa mais para poder fazer. O controlado, que é o que eu vou falar agora, faz diferença. Olha só. É lento e racional, utiliza-se de processos de análise, avalia situações e circunstâncias, requer foco e concentração e questiona as nossas mentalidades. Dois processos diferentes de pensamento, automático e controlado, e nenhum dos dois é negativo ou positivo. Também vou falar sobre isso lendo uma parte que eu grifei aqui que é interessante, porque eu me conflitei quando eu li, tá bom? Então, o processo automático e controlado, ele não tem a ver com a inconsciência e a consciência, tá bom? Também a gente não pode confundir eles como razão e emoção, ou como qualquer outro conceito. O que o autor convida é que simplesmente a gente passe a interpretá-los como duas formas distintas que o cérebro usa para processar o nosso pensamento. Uma delas é rápido, ágil e superficial, e a outra é gradativa e exige esforço. Com base nisso que eu acabei de falar com vocês, a gente precisa entender que todas as vezes que o nosso cérebro precisa de uma nova estruturação mental, ele vai trilhar esse caminho. O autor até nos convida a entender como, por exemplo, desbravar uma mata fechada em trilha para poder chegar em algum lugar. Se você tem um ponto A e um ponto B totalmente fechado pela mata, você vai ter que abrir esse trajeto. Para você abrir esse trajeto, você vai gastar mais energia pensando e fisicamente abrindo esse caminho para que você chegue naquele lugar. Então ele faz justamente essa alusão ao nosso cérebro. Nosso cérebro, quando está trilhando um novo pensamento, o que ele chama mais na frente do capítulo de molde, ele precisa gastar muita energia. Isso eu já falei com vocês em vários outros momentos. Lembra, o nosso cérebro ele é econômico, então ele não gosta desse momento onde ele precisa gastar muita energia e fazer muito esforço para poder desenvolver algo. Logo, logo ele busca por algo mais automático. Então, por isso, na medida em que você aprende uma atividade, a energia utilizada pelo cérebro para executá-la é reduzida, obviamente, porque vai ficando cada vez mais automático aquele processo. E aí ele entra exatamente aonde eu acabei de falar com você. Então, os moldes mentais definem os modos de percepção que criam sistemas de comportamentos que, por sua vez, produzem os nossos resultados. Então, o que ele está falando para a gente? Ele está falando para a gente exatamente isso que eu acabei de falar sobre o quanto o cérebro é econômico e ele busca por esse estado de equilíbrio. Os moldes mentais, vou ler de novo, definem os modos de percepção
que criam sistemas de comportamentos, que por sua vez produzem os nossos resultados. Lembra? Ambientes, pessoas, ideias, ações, resultados. Isso tudo faz muita diferença na vida da gente. Quando a gente pensa que o nosso maior ambiente talvez seja o nosso próprio cérebro, lugar de morada. Lembra? Falo muito isso com vocês também. Então vamos lá. Continuando nessa percepção que a gente está falando agora dos moldes, entendam que ele cita como exemplo um cara que é pessimista. Uma vez que ele é pessimista, ele instala dentro da sua mente esse molde pessimista. É natural que ele enxergue as coisas de uma maneira negativa e não consiga visualizar que ele está fazendo isso, porque é automático. Lembra? Tudo que é automático é rápido, não é controlado. O cérebro faz com que aquela coisa flua de maneira rápida para que ele não gaste energia. Então a gente vê o mundo de acordo com a maneira que fomos condicionados a vê-lo, pelos nossos moldes mentais. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante agora e eu quero compartilhar com vocês. Não há como mudar os nossos resultados sem mudar os moldes mentais que os criaram. Então, se de fato eu penso que eu sou uma pessoa que não vou ter tanto resultado na vida, de fato eu já não vou ter tanto resultado na minha vida, porque eu não consigo trabalhar em prol de algo se eu já enxergo que eu não vou conseguir algo a mais do que aquilo tem para me oferecer. Ele até fala, por exemplo, sobre situações que vão acontecer de oportunidade na vida de uma pessoa e porque ela já enxerga que aquilo pode dar errado, de fato, quando dá errado, só reafirma para ele que ele já tinha certeza daquilo. Então, mais uma vez, o automático funcionando cada vez mais. Ele cita no livro vários episódios da Mary Kay, né? Que é uma empresa famosíssima no mundo, todos vocês devem conhecer. E ela não teve grandes oportunidades na vida dela até 45 anos de idade. 45 anos de idade, galera. Ninguém é velho demais para poder fazer algo novo e maravilhoso na sua própria vida. Pensem nisso. E aí eu vou ler para vocês porque é interessante. Então, Mary Kay, de repente, aos 45 anos, viu-se sem economias, sem trabalho e frustrada com os resultados que alcançara até então. Sentindo-se insegura em relação ao futuro, começou a usar o sistema controlado. Ela buscou mecanismos diferentes para poder ter resultados diferentes. Através de um trabalho mental lento e focado, ela implantou novos moldes mentais, que criaram modos de percepção novos, que originaram novos sistemas de comportamento. Esse processo provocou uma verdadeira reviravolta na sua vida. Ela foi a vida inteira vendedora. Se ela funcionasse de maneira automática, ela poderia voltar para a vidinha dela de vendedora e não ter um resultado expressivo como teve na vida dela aos 45 anos de idade. Mas ela escolheu assumir o controle da própria narrativa. Isso para mim eu acho muito legal. No final, ele conclui fazendo o seguinte. Então, são 4 conclusões que ele tira, que ele acha bem interessante. Eu vou compartilhar todas com vocês na íntegra porque é muito legal. A primeira nos diz que é importante notar que os nossos resultados são um produto direto do nosso sistema automático. Então, tudo que eu gasto menos energia para poder fazer, que é a soma da grande maioria das coisas do meu dia, é quem determina os meus resultados. Bons hábitos, sistema automático. Maus hábitos, sistema automático. Se eu só tenho mais maus hábitos do que bons, meus resultados. A segunda é que o sistema automático utiliza os nossos moldes mentais como modelos para operar e criar respostas rápidas para as situações que se apresentam no nosso caminho. Então esses moldes, eles acabam sendo afirmadores de tudo que vamos construir ao longo da nossa vida. Então, se eu tenho um molde mental negativo e coisas ruins vão passar a acontecer na minha vida, assim como as boas também acontecem, o molde mental negativo fica reafirmando para mim, continua que tá certo, continua que tá certo, continua que tá certo, continua que tá certo. E você vai trilhar só o caminho do negativo, porque automaticamente tá tudo certo. Terceira lição, e talvez a mais importante, revela que, se o nosso sistema automático estiver programado para o sucesso, nós alcançaremos o sucesso.
Se ele estiver configurado para o fracasso, alcançaremos o fracasso. Não há como escapar disso. Afinal, o sistema automático, que na maior parte do tempo define as nossas escolhas e decisões. Então, se eu tenho uma mentalidade de derrotado, todas as derrotas que acontecerem na minha vida fazem sentido. Eu já estou programado para isso. E a quarta lição mostra que o sistema automático é necessário para que o cérebro funcione e interaja com o meio, porque ele gasta menos energia, então é mais fácil eu fazer todas as minhas coisas, uma vez que é mais automático. Pensa, hoje eu consigo dirigir um carro e ainda conversar com uma outra pessoa, porque o meu cérebro já automatizou tanto aquele gesto motor de dirigir o carro, que ele me permite fazer outras tarefas. Então eu consigo fazer várias coisas no meu dia de maneira automática sem ficar tão cansado e estressado, justamente porque o meu cérebro está economizando energia e ele foi feito para isso. Lembra? Então vamos lá. Por isso, a solução não é evitá-lo, é tornar-se controlado o tempo todo. Não é evitá-lo e tornar-se controlado o tempo todo. Então o que ele está falando é que você não precisa querer controlar a sua vida o tempo inteiro, mas opte por moldar o automático de maneira positiva. Então, se quisermos alterar os nossos resultados, precisamos desenvolver moldes mentais adequados aos resultados que almejamos. Como? Ele vai explicar no próximo capítulo. Então, galera, uma coisa que eu falo com vocês que é muito legal de fechar esse capítulo é o seguinte: bons hábitos carregam consigo novos bons hábitos. Por que eu tô falando isso? Porque se você começa a fazer uma coisa que é positiva na sua vida, você cria um molde sobre aquilo. Esse molde te leva a uma outra oportunidade de molde, que leva uma outra oportunidade de molde, que leva uma outra oportunidade de molde. Quando eu falo com vocês que bons hábitos matam maus hábitos, é exatamente por isso. Porque se eu tenho o hábito, por exemplo, de dormir cedo, porque eu vou acordar cedo, e eu consigo fazer com que isso fique automático na minha vida e na minha mente, obviamente eu não vou conseguir dormir tarde para acordar cedo. Não vai funcionar. Então é um bom hábito que traz consigo outros bons hábitos. Alimentação, treino, insistir no processo, ser consistente e disciplinado só te leva num ciclo vicioso de moldes mentais positivos para a sua vida. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o capítulo 4. Até agora, a gente só falou do que seria a teoria de pensar sobre os nossos pensamentos, reformular todos os nossos pensamentos, assumindo o controle da narrativa das nossas vidas. Então não deixem hábitos e moldes mentais negativos assumirem o controle da vida de vocês. Valeu!